Olá, sejam bem-vindos a este canal. A leitura de hoje é a continuação da obra Sexo na Cabeça, por Luiz Fernando Veríssimo. Este sempre deixa claro, ao começar uma relação, que não sacrificará a sua individualidade pelo amor e estabelece os limites de cada parceiro. A mulher é sempre mais vaga nas suas reivindicações de independência, protegendo seus interesses separados, seus momentos de recolhimento e reflexão, ou uma vida social própria, enquanto o homem é mais específico, dizendo coisas como: se tocar no meu time de botão, apanha. O tipo controlado dá sempre razão ao outro, cuida do que diz, suprime sua agressividade e enfrenta qualquer problema de costas, recusando-se a vê-lo. Em suma, se controla. Frase característica: tudo bem. Prefere a mesmice a grandes rompantes românticos e encara com naturalidade qualquer manifestação do outro, inclusive a frigideira na cabeça. Mas tem uma coisa: no dia em que explodir, derruba a casa junto. O tipo doador só tem uma preocupação: fazer tudo pelo outro, inclusive sacrifícios extravagantes, como tirar a comida da própria boca, o que sempre causa embaraços em restaurantes. Sua maior felicidade é ser suficientemente desprendido e acumular créditos emocionais o bastante para um dia poder dizer para o outro a grande frase para a qual ele vive: depois de tudo que eu fiz por você. O tipo doador é, na verdade, o tipo chantagista disfarçado. Namoro. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você. Não, desliga você. Você. Então vamos desligar juntos. Tá, conta 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora. Porque na hora não era não. Na hora nem os apelidos secretos que vocês tinham para o outro. Lembra? Eram ridículos. Ron-ron, Suzuka, Alcizazão, Suruzuzuca, Gongonha, Gongonha, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dondozeira, ama os dondozeiro? Ama, mas os dondozeiro ama as dondozeira mais do que as dondozeira ama os dondozeiro? Não, não, não. As dondozeira ama os dondozeiro mais do que etc. E entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de língua, beijos de amígdalas, beijos catetéricos, tardes inteiras. Confesse, ridículo, só porque nunca mais? Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex, só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos. Está mentindo. Ah, está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações, beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, vistos de longe. A gente brigava mesmo era para se reconciliar depois. Lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando. O IBGE tem estatísticas. Eva. Na velha questão sobre a origem da humanidade, eu defendo o meio termo.
um empate entre Darwin e Deus. Aceito a tese darwiniana de que o homem descende do macaco, mas acho que Deus criou a mulher. E nós somos a consequência daquele momento mágico em que o proto-homem, deslocando-se de galho em galho pela floresta primeva, chegou à planície do Éden e viu a mulher pela primeira vez. Imagine a cena, o homem macaco de boca aberta, escondido pela folhagem, olhando aquela maravilha, uma mulher recém-feita, como Vênus, recém-pintada por Botticelli, com a tinta fresca. Eva espreguiçando-se à beira do Tigre. Ou era o Eufrates? Enfim, Eva no seu jardim ainda está úmida da criação. Eva esfregando os olhos. Eva examinando o próprio corpo. Eva retorcendo-se para olhar para trás, alisando as próprias ancas satisfeita. Eva olhando-se no rio, ajeitando os longos cabelos. Depois, sorrindo para a própria imagem, seus dentes perfeitos faiscando ao sol do paraíso. E o quase homem babando no seu galho. E com muito esforço formulando um pensamento no seu cérebro primitivo. Fêmea é isso, não aquela macaca que eu tenho em casa. Há controvérsias a respeito, mas os teólogos acreditam que quando Eva foi criada por Deus entre 19 e 23 anos, e ela reinou sozinha no paraíso por 2 luas, e instruída por Deus, deu nome às coisas e aos bichos, e chamou o rio de rio, e a grama de grama, e a árvore de árvore. E aquele estranho ser que desceu da árvore e ficou olhando para ela como um cachorro de homem, e quando o homem sugeriu que coabitassem no paraíso e começassem outra espécie, Eva riu, concordou só para ter o que fazer, mas disse que ele ainda precisaria evoluir muito para chegar aos pés dela. E desde então temos tentado. Ninguém pode dizer que não temos tentado. A cláusula do elevador. Porque eram precavidos, porque queriam que sua união desse certo e principalmente porque eram advogados, decidiram fazer um contrato nupcial. Um instrumento particular, só entre os dois, separado das formalidades usuais de um casamento civil. Nele estariam explicitados os deveres e os compromissos de cada um até que a morte ou o descumprimento de qualquer uma das cláusulas os separasse. Quando chegaram à parte do contrato que trataria da fidelidade, ele ponderou que a cláusula deveria ter uma certa flexibilidade. Deveria prever circunstâncias aleatórias, heterodoxas e atenuantes. Em outras palavras, oportunidades imperdíveis. E exemplificou. Digamos que eu fique preso num elevador com a Luana Piovani. Depois de 10, 15 minutos, ela diz, calor, né? E desabotoa a blusa. Mais 10 minutos, ela tira toda a roupa. Mais 5 minutos e ela diz, não adiantou. E começa a desabotoar a minha blusa. O contrato deveria prever que, em casos assim, eu estaria automaticamente liberado dos seus termos restritivos. Ela concordou em tese, mas argumentou que a licença pleiteada deveria ser específica, rechaçando a sugestão dele de que se referisse genericamente a Luana Piovani ou similar. Ficou decidido que ele estaria automaticamente liberado da obrigação contratual de ser fiel a ela, no caso de ficar preso num elevador com a Patrícia Pilar, a Luma de Oliveira ou uma das duas, ou as 2 moças do Tchan, além da Luana Piovani. Se o socorro demorasse mais de 20 minutos, isto estabelecido, ela disse, no meu caso... Como no seu caso? No caso de eu ficar presa no elevador com alguém. Quem?
Por exemplo, sei lá, o Maurício Matar, o Antônio Fagundes, o Odivan? O Odivan não. Foi uma negociação longa e difícil, durante a qual ele vetou vários nomes, até ser obrigado a concordar com um, por absoluta falta de argumentos. Ela estaria liberada de ser fiel a ele, se um dia ficasse presa num elevador com o Chico Buarque, mas só com o Chico Buarque, e só se o socorro demorasse mais de 1 hora. A dissertação nada a ver de hoje. No que o sexo e o futebol se parecem? No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam. Quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro, e às vezes há um deslocamento. Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer, ou num desentendimento que acaba em expulsão. Aí um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo, e no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre camiseta e camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, também não distingue. Ela tanto pode vestir um craque como um medíocre. No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia e tem que ter uma boa explicação pronta na saída, para o caso de não dar certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem o feijão com arroz, mas também tem o requintado, a firula e o lance de efeito. E claro, o lençol. No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. E tanto no sexo quanto no futebol, o som que mais se ouve é aquele No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em 2 coisas. No futebol, não pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. Primatas. A minha tese de que o homem descende do macaco, mas a mulher não, é apoiada em evidências científicas, não só no fato de que somos mais feios e cabeludos. Por exemplo, é sabido que mulheres dão melhores primatólogas, como interpretada pela Sigourney. O nome, se me permitem um entre parênteses confessional, que eu adotaria se fosse travesti. Weaver, naquele filme. Existem várias teses sobre a razão desta predominância feminina no estudo dos macacos. Seria porque entendem muito mais do que o homem de comunicação não verbal, como atesta a eloquência de uma troca de olhares entre mulheres, principalmente quando o objeto da mensagem silenciosa é outra mulher, e o poder expressivo de um beicinho. Porque têm mais paciência e principalmente porque não partem, como os homens, de preconceitos fixos, como de qualquer tribo de macacos é um patriarcado só porque os machos são mais exibidos. Os homens também seriam menos capazes de estudar macacos com isenção científica, porque se sentiriam inconscientemente revoltados com a promiscuidade sexual das macacas. Quer dizer, seriam mais moralistas. E haveria razões mais rarefeitas. Não faz muito, apareceu uma teoria de que o fim dos matriarcados e o começo da falocracia, que até hoje domina o mundo, teriam coincidido com a criação do alfabeto. Assim, as mulheres se sentiriam atraídas para a primatologia, porque, entre os macacos, recuperariam um pouco da sua condição perdida, não apenas anterior à palavra escrita, mas anterior à própria linguagem. Entre os gorilas,
a Sigourney seriam de novo deusas. É surpreendente que ninguém tenha pensado na razão mais lógica para as mulheres dominarem este ramo da ciência, e que durante toda a sua história elas não fizeram outra coisa senão cuidar de macacos. Sua paciência se desenvolveu com a necessidade de esperar que o homem passasse por suas várias fases, de bicho a hominídeo, até poder ficar bem num smoking. Acompanharam a nossa evolução, nos estudaram desde que tínhamos rabo, nos ensinaram a usar o dedão opositor, a não babar no peito. E quando finalmente criamos a linguagem e depois o alfabeto, e concluímos que éramos melhores do que elas, foram tolerantes na sua resignação e aceitaram a nossa ingratidão, pois sabiam que estavam lidando, afinal, com animais interessantes. Mas animais. Enfim, foi um longo aprendizado. A história pronta. É preciso ter uma história pronta. Ensino marinhos. O mundo se divide entre os rápidos e os lentos, e o que os distingue é a sua reação ao serem flagrados. Os rápidos inventam uma explicação na hora. Os lentos, que são a maioria, precisam ter uma história pronta. Muitas vezes sua integridade física, se não sua sobrevivência, depende de ter uma história pronta. Não precisa ser convincente segundo o Matinhos. Basta que esteja pronta. O Matinhos sabe da importância da história pronta, por experiência própria. Um dia estava na cama com a vizinha quando sua mulher chegou em casa do salão mais cedo do que o esperado. A mulher é dona de um salão de beleza. O Matinhos vive, como ele mesmo diz, em disponibilidade. Não é um vagabundo, é um disponível. Faz parte da grande reserva de mão de obra ociosa da nação, esperando para ser convocada. Só não vai atrás do emprego, já é pedir demais. A nação que venha buscá-lo. Enquanto a nação não vinha, o Matinhos enchia parte das suas horas vagas, que eram todas namorando a dona Zeneida, que também não tinha muito o que fazer, depois de alimentar seu marido, o Valdemar, um inativo que dormia cestas longas e profundas, e só acordava para ir jogar dominó no bar. E um dia, a mulher do Matinhos chegou em casa mais cedo e, por pouco, não encontrou a dona Zeneida na cama com o Matinhos. Dona Zeneida conseguiu sair pela janela, sair pelo portão e entrar na sua casa só de calcinha, agarrando o resto das suas roupas na frente do corpo, sem ser vista, e quando a mulher do Matinhos entrou no quarto, encontrou o marido arquejante na cama, a cabeça tirada para trás, braços e pernas abertos, o pijama desfeito. — O que é isso, Matinhos? O Matinhos mal conseguia falar. — Não sei. Acho que... — O quê? Homem de Deus! Princípio de infarte. E o Matinhos não estava fingindo. O susto quase o matara. Fizeram exames. Tudo bem, a mulher pediu para o Matinhos nunca mais assustá-la daquela maneira. E o Matinhos começou a pensar na importância do pensamento contingencial. Sua mulher o teria flagrado não só com a vizinha na cama, mas sem uma história pronta. O que ele teria dito se fosse pego? Não é o que você está pensando. Ridículo. Claro que era o que ela estava pensando. Ele precisava ter uma boa história pronta. Uma história rica em detalhes, criativa, tão elaborada que desencorajasse qualquer tentativa de investigá-la, e tão incomum que levasse à conclusão de que ninguém a inventaria, tão improvável que só poderia ser verdade. E o Matinhos pôs-se a construir meticulosamente a explicação que daria no caso de ser flagrado com a dona Zeneida na cama. Algo sobre o marido de dona Zeneida, o Valdemar, e o seu envolvimento com uma rede de traficantes de droga. Bolivianos, era isso.
Bandidos bolivianos. A Polícia Federal estava usando a casa do Matinhos para controlar o movimento na casa do Valdemar. Matinhos não tinha contado nada à mulher para não assustá-la. Sim, estava colaborando com a polícia. Tinham bolado um plano para tirar a dona Zeneida de dentro de casa para poder revisitá-la, aproveitando-se do fato de o Valdemar normalmente cair num sono profundo, depois de tomar a heroína do meio-dia. Matinhos concordava em seduzir a dona Zeneida em nome da lei, para ajudar a livrar o país do flagelo das drogas, ainda mais trazida por bolivianos. Se a mulher do Matinhos fizesse um escândalo, atrapalharia a diligência da polícia, que naquele momento estava revisitando a casa do Valdemar. E é uma história longa que o Matinhos decorou e tem até ensaiado na frente do espelho, para o caso de ser pego com a dona Zeneida na cama. Uma possibilidade ficou remota, porque depois do quase flagrante, a dona Zeneida, que teve uma crise de nervos, se recusa a sequer olhar para o Matinhos, quanto mais a responder seus ps por cima da cerca. E o Matinhos estava assim com uma história pronta, que só serve para o caso de flagrante com a dona Zeneida, já que na casa do outro lado só mora um general reformado, viúvo e com 3 cachorros, mas sem a dona Zeneida. O Matinhos está começando a pensar numa história pronta que sirva em qualquer contingência. Playboy. Lembro-me da primeira vez em que a vi. Eu tinha 18 anos e ela recém-nascida. Segurei-a nas mãos com alguma emoção. Não era a minha primeira vez. Eu já tinha tido revistas de mulher nua, mas em encontros furtivos, sem muito prazer. Eram geralmente vagabundas e mal feitas, e a impressão era a pior possível. Algumas, é verdade, tinham um certo verniz de respeitabilidade. As de naturalismo, por exemplo, em que famílias de nudistas brincavam ao sol em pálidas praias nórdicas. Mas você precisava procurar muito para encontrar uma nádega firme ou um seio aproveitável, e ainda cuidar para que, em vez de uma sueca, não fosse um sueco mais redondo. A Playboy era outra coisa, com toda a sua precariedade de primeiro número, feito, segundo a lenda, por Hugh Hefner, com uma tesoura, cuspe e peito, e o dele e o da Marilyn Monroe. Foi a primeira revista de mulher nua com classe que possuí. Lembro que comecei a folheá-la ali mesmo. Acho que a capa plástica ainda não tinha sido inventada. Às vezes duvido que já existisse. Mas foi interrompido pelo dono da banca que disse: "Hey bud, you gonna take that?" Levei para casa. Morávamos em Washington, então a pacata capital dos Estados Unidos do presidente Eisenhower, no finzinho da idade da inocência, quando os decotes já mostravam quase tudo, mas persistia a dúvida sobre o que as mulheres tinham exatamente na ponta dos seios. Mesmo em espetáculos de striptease nos anos 50, os mamilos ficavam tapados. Até hoje se discute a importância da Playboy na revolução sexual, quando ela veio, mas não há dúvida de que a revista ajudou a distender os limites da repressão. Já existiam revistas sofisticadas para homens como a Squav, mas a Squav também não mostrava os mamilos. A Playboy foi a primeira a mostrar o peito inteiro e num contexto de bom gosto, não mais na prateleira dos fundos como as revistinhas de sacanagem disfarçada, mas ali na frente com a Life e a Look. Hefner tinha pretensões intelectuais. A sexualidade aberta fazia parte de um novo ethos hedonista e consumista. E se ela também servia a onanistas perebentos, estes eram um alvo secundário. O público, idealizado por Hefner, era de jovens urbanos que também seguravam a revista com uma mão só, mas porque a outra estava segurando um cachimbo,
Com a Playboy, o sexo pulou a barreira do puritanismo e se naturalizou americano. Uma história sutil. Beleza, a sua cozinha. Eu? Obrigado, eu. É você quem cozinha sempre ou... Não. Tem uma senhora que vem arrumar o apartamento e sempre deixa um prato feito na geladeira. Sou cozinheiro de fim de semana. Marinheiro de... Como é mesmo que se diz? O quê? Doce. Eu? Água doce. Marinheiro de água doce. Você quer esperar na sala enquanto eu fico aqui com você? A menos que... Não, pode ficar. Quem sabe a gente já abre o vinho e fica bebericando enquanto eu... Adoro bebericar. Uma beleza o seu abridor. Obrigado. Este vinho precisa respirar um pouco antes de ser servido. Pode parecer bobagem, mas... Não. Respirar é uma das coisas mais importantes que existem. Ele precisa estar na temperatura ambiente. Adoro a temperatura ambiente. Você está disposta a experimentar o meu bobó? O seu bobó de camarão. Minha especialidade. Ah, claro! Não foi para isso que você me convidou? Adoro o bobó. Você já comeu alguma vez? Nunca, mas adoro. Olha o vinho. Hein? Eu disse... Desculpe, estou um pouco nervoso. Sabe como é? A responsabilidade. Você pode não gostar do meu bobó. Bobo é você. Vou adorar o seu bobó. Será que o vinho vai manchar o seu vestido? Não. Em todo caso, quem sabe um pano com água quente? É só esquentar a água e adoro tudo o que é quente. Uma beleza sua chaleira. Enquanto isso, vou preparando os ingredientes. Deixa ver. Pimentinha. Sim? Não, eu disse pimentinha. Não me diz que leva pimenta. Leva. Você não gosta? Adoro. É da braba. Ui, você, hein? Com esse jeito tímido, só de ouvir falar em pimenta, fiquei toda arrepiada. Passa a mão aqui. É mesmo? Que estranho, só de ouvir falar em pimenta. Mal posso esperar o seu bobó. Calma. Demora muito? Se você me der uma mão... Na geladeira, na parte de baixo, estão os camarões. Você vai ter que se abaixar um pouco e... Beleza, sua geladeira. Foi você que assobiou? Não, foi a minha chaleira. Mas... Sim, eu concordo com ela. Pelos pubianos. Divagações sobre os pelos pubianos de Vera Fischer na Playboy. Primeira parte.